Depois de vermos a nossa primeira parte, nesta parte nós veremos então reações nucleares. Veremos a reação de desintegração, veremos a reação de fissão e por fim veremos fusão. Então, muita atenção, inscreva-se no canal sempre, não se esqueça e acompanhe então a esta aula. Vamos a isso. Veja só que no segundo momento nós veremos então que reações nucleares. Reações nucleares, segundo aqui então a nossa escrita aqui, a reação nuclear se divide em 3 grandes grupos. Esses grupos são grandes mesmo grupos. O primeiro grupo, que é o grupo mais vasto, são reações de desintegração nuclear ou simplesmente radioatividade. Atenção aí. O segundo grupo, nós teremos aqui então reações de fissão nuclear. E o terceiro grupo são reações de fusão, então, nuclear. Nota bem. Vamos ver o que disse nota bem. Durante as nossas reações nucleares, são válidas a lei de conservação de massa. Deixa eu anotar aqui. Vamos anotar aqui. Durante as nossas reações nucleares, todas as reações nucleares são válidas a lei de conservação de massa, e a lei de conservação de carga. O que é que isso quer dizer? Quer dizer assim, a soma da massa atômica dos reagentes deve ser igual à soma, tá? A soma, aqui tem que ser apenas uma única a soma das massas atômicas dos produtos. E a soma do número atômico do reagente deve ser igual também à soma dos números atômicos dos produtos. O que é que isso quer dizer? O que será reagente e o que será produto, Júlio? Muita calma. Nas reações químicas, na verdade, é separado aqui em 2 momentos. Nós temos aqui a parte dos produtos e a parte dos reagentes. Não? Nós teremos aqui também 2 partes, tá? Que as 2 partes é composta pela parte do reagente, onde irá reagir tudo. Vamos colocar essa parte aqui então. Reagentes. E por sua vez, uma seta desta natureza aqui, os químicos já sabem explicar o que seria essa seta, você também pode comentar aí. Uma seta dessa aqui, então, talvez que significa uma transformação, uma reação, nesse caso, nós encontramos aqui o produto, que é o nosso resultado. Produto. Agora, nesses momentos, aqui será composto por algumas equações, por aí vai, químicas, como as somas, aqui também será composto por outras coisas, por aí vai. Então, a soma dos números atômicos, eu posso colocar, imagina se aqui então x, a, z, somado aqui, por exemplo, o n, um zero, tá? Este aqui tem um neutrão, e depois vai aqui então, nós teremos aqui então bário, acho que, ou podemos colocar aqui então nosso potássio, nesse caso aqui então temos o A, aqui então Z, mas qualquer que seja aqui então, até podemos colocar aqui então o que? O C aqui D, mas aqui então qualquer que seja, por exemplo, vamos colocar então eletrão, tá? Vamos colocar aqui então eletrão. Então, a soma de A, que é nesse caso o número, a soma, atenção, essa relação é muito importante, a soma do número de eletrões nos reagentes, o somatório do número de eletrões nos reagentes deve ser igual ao somatório, ao somatório do número de massa no reagente deve ser igual ao somatório do número da massa, nesse caso até nos produtos. Também a soma aqui então do número de massa ou massa atômica. Atenção, a soma suponha que esse primeiro passo, ou seja, nesse caso a soma nesse caso então massa atômica, tá? Então, a soma da massa atômica no reagente deve ser igual a, nesse caso, a soma da massa atômica nos produtos. E também, a soma do número de massa, ou seja, a soma do número atômico nos reagentes deve ser igual à soma dos números atômicos, nesse caso, nos produtos. Essas 2 relações devem ser iguais. Em situações práticas, simplesmente terá que fazer assim. A mais 1 deve ser igual a C mais 0. Visto que nós temos este é o número atômico e este também é o número atômico, mas que está nesse caso no nosso produto. Quando é que temos aqui então Z mais 0, deve ser igual a Z, a D, tá? A D menos 1. D menos 1. Tá? Essa relação é muito importante e você irá usar com mais frequência a mais que podes imaginar. Combinado? Combinado. Vamos então para o segundo ou para o nosso outro momento. Veja só aqui então, não poderíamos terminar essa aula, não é? Em que essa aula apenas está a começar, sem falar de partículas elementares. Bem, o que serão partículas elementares? Partículas elementares são aquelas partículas que podem ajudar em alguns momentos, como disse, são elementares.
Veja só aqui então, nós temos aqui então, nessa partícula elementar, temos o nome da partícula, temos aqui próton, neutrão, eletrão, positrão, fóton ou simplesmente gama, alfa, deutério e trítio. Aqui temos a sua representação, tá? Temos aqui então P1 sobre 1 e 1, aqui também este. Veja aí. Aqui também temos a massa atômica relativa em uma, esse EU.MA significa unidade de massa atômica. Aqui temos a sua carga referente, tá? A sua carga temos aí. Agora, na verdade, essa tabela aqui, ela é tão importante, muito importante mesmo. O que eu te aconselho aqui, que você não pode mesmo escapar, decora essa parte. Não se vai decorar, vai aprender, aí não sei. Decora essa parte e esta parte aqui. Esse resto, quando se for expedito, por exemplo, a massa atômica relativa, não é? Ela sempre fornece. Aqui então sempre fornece no exercício. Também veremos um caso em que nós teremos que usar neste vídeo esta parte aqui. E carga ainda não vi nenhuma aplicação em relação a esse capítulo, não é? Por aí vai. Então, o que você deve decorar ou aprender seria esta coluna e esta coluna. Aí você não tem escolha. Aí você não tem escolha. Se quer mesmo ter sucesso neste grande capítulo, não tem como não saber essas partes aqui. Deve saber sim. Esta tabela que eu coloquei aqui, uma tabela personalizada, você não encontra em nenhum lugar. Só apenas encontra aqui no Mais Aprendizagem, tá? Veja só aqui então. Nós temos aqui então desintegração nuclear ou simplesmente radioatividade. Já estamos esperando aqui a primeira reação, não é? Temos aqui então desintegração nuclear ou radioatividade é uma transformação, atenção, é uma transformação de um núcleo em outro, com emissão de partículas radioativas. Essas partículas radioativas que nós iremos ver estão naquela tabela ali. Normalmente é beta, nesse caso é gama. Temos aí então também, veja só aqui, normalmente nesse caso, normalmente sai medida, até que não posso especificar, pode ser medida qualquer que seja uma partícula aqui elementar, tá? Qualquer que seja a partícula, você deve saber dessa parte aí. Temos aqui então tipo de desintegração nuclear, assim estamos no nosso primeiro ponto, nas reações. Agora, o primeiro tipo, ela que é mais vasta, em que sendo mais vasta, nós iremos passar por muitos momentos. Então, segura-se, melhor mesmo pegar uma caneta e começar a anotar. Temos então desintegração alfa. Desintegração alfa. A radiação alfa é constituída por núcleo de hélio. Este núcleo de hélio também poder representar da seguinte forma. Alfa, simplesmente como viu naquela tabela, não sei se foi assim ou simplesmente foi núcleo de hélio, mas também você pode encontrar desta forma aqui. Aqui temos 4, aqui também temos 2. Tá? Por isso, durante o processo de desintegração alfa, deve-se libertar o núcleo de hélio. O que será desintegração alfa? Vamos colocar então um exemplo geral. Veja só aqui. Eu tenho, por exemplo, um símbolo qualquer A. Temos então A, aqui então B, ou simplesmente A aqui Z. Tá? Agora, esse processo se desintegra, depois de se desintegrar, chegaremos aqui também a outro tipo de elemento. Vamos chamar então de o elemento Y. Suponhamos que seja Y. Ou simplesmente, como disse, liberta o núcleo de hélio. Então podemos colocar o núcleo de hélio. Vamos colocar. Ou primeiro vamos colocar, por exemplo, esse aqui. Veja só aqui, então, chegamos no outro elemento aqui. Em que esse outro elemento, ele aqui então será, então, nós teremos que até primeiro, antes de eu colocar esse símbolo, na verdade, vamos lá colocar aqui no núcleo de hélio. Visto que o núcleo de hélio será, nesse caso, inescapável. Veja só aqui, então, teria que colocar aqui então o núcleo de hélio. Que esse núcleo de hélio, aqui temos o 4, aqui também temos 2. Mas, vamos colocar também o próprio X, não tem problema. Temos aqui então o X. Em que X aqui então? Aqui não podemos colocar mais A. Visto que temos aqui então 4. Se aqui temos 4, temos que retirar mais o 4. Ficamos com A menos 4. E aqui também ficamos com Z menos 2. Por quê? Se eu for a somar esta parte com esta parte, segundo aquela nossa nota bem que nós vimos, será igual a então a A. Ou seja, o número de massa no reagente deve ser igual ao número de massa nos produtos. Por isso a aclaração é muito importante. A mesma coisa que acontece quando nós estamos esperando essa parte aqui de baixo, que representa então aqui o número atômico. O número atômico então nos reagentes será igual ao somatório entre este e este. Agora, este processo aqui, na verdade, ele aqui foi um cientista aí que descobriu. Em que cientista aqui então, anotei aqui, o nome dele talvez seja Funches.
Yesterday. Talvez seja isso aí. Mas é de conferir depois de retificar nesta aula. Tá? Então, esse julgamento chama de julgamento de fantasticidade. Até que acertou o primeiro nome. Acertou o primeiro nome. Vamos retificar aqui. Tá? Vamos retificar. Sei que você não gosta de ler. Por isso que vamos ter que retificar aqui. E ficamos assim. Fantasticidade. Então, esse desligamento, ele aqui então é aberto por, ou seja, quem descobriu pela primeira vez foi este senhor. Agora, veja só, vamos continuar aqui então, é mais ou menos isso aqui de desintegração alfa. Vamos continuar vendo aqui desintegração beta. Atenção, na desintegração beta, como disse essa nossa definição aqui, a radiação beta é constituída por eletrões ou positrões. Porém, por motivos históricos, distingue-se em dois tipos. Por motivos históricos, em dois tipos. De desintegração, nesse caso aí, então, ok? Beta. Agora, nós temos dois tipos de desintegração. O primeiro tipo, vamos chamar aqui então de A, aqui também temos B. Temos B. Desintegração beta menos. Como aparece aqui? Quando a partícula emite eletrões. Ou seja, nós temos, por exemplo, aqui então A, em que esse A, colocamos aí então o AZ, e por sua vez, quando este processo aqui inteiro aqui emite, vai ter que emitir aqui então o eletrão. Como é que se representa o eletrão? Já deve ser aquela tabela, não é? Aqui então fica 0, aqui fica menos 1. Agora, mais outra partícula aqui, em que este outro nuclídeo, não é? Nós teremos que deslogar, por exemplo, A menos 0, em que aqui não importa, ficará apenas só o A. E por sua vez, esta primeira parte daqui ficamos com Z mais uma unidade. Visto que a soma entre esta parte deve ser igual a Z. Apenas fiz o Z menos que nós temos aqui. Tá? Ficamos nesta parte. Como disse, deslocamento nesse caso aqui está de quem? Nosso amigo aí está fantasticidade. Tá? O deslocamento nesse caso fantasticidade. Agora, veja só aqui então na desintegração beta mais. Aqui na desintegração beta mais, temos o seguinte. Quando a partícula emitida, nesse caso, é positrão. Positrão, vimos como é que se representa lá. Positrão, nesse caso, a representação, já teve que saber aí. Ficamos com A, aqui então Z, o AZ. Então, quando esse processo aqui então se mistura, vocês que devem saber aí, aqui ficamos com 0, aqui então um positrão que apenas só fica em eletrão mais positivo, não é? Agora, aqui ficamos com X, aqui deve ser A, aqui então Z menos 1. Dessa vez, aqui ficamos com Z menos 1. É mais ou menos assim, o desligamento de quê? Já deve saber aí. Fantasticidade. Mais ou menos que nós podemos então fazer. Agora, não há mistério. Não há mesmo mistério. É isso aqui só. Física nuclear, é isso aqui. Muitos reclamam, não tem nada aqui, tá? Olha só aqui, então. Outra desintegração que nós iremos ver aqui, então, será captura eletrônica ou simplesmente captura capa. Considera-se captura eletrônica quando um núcleo atômico captura um eletrão. Ou seja, nós temos aqui, então, um núcleo atômico, em que esse núcleo atômico, aqui, então, Z, teve capturado aqui, então, um eletrão. Captura é somar aqui, então. Aqui ficamos com 0, aqui está menos 1, e depois resulta aqui está no outro símbolo aqui está químico. Esse símbolo químico teremos aqui está A, em que aqui ficamos com A simplesmente, e por sua vez aqui embaixo, o que nós teremos aqui então? Para que seja igual a esta parte, temos que colocar aqui então o Z nesse caso menos 1, não é isso? É isso aí. Então, esse poderia ser então captura eletrônica ou simplesmente captura então capa. Atenção. Veja só aqui então na desintegração gama. Na desintegração gama, a representação seria esta aqui. Ocorre quando são emitidos fotões ou simplesmente há então ondas eletromagnéticas. Uma nota importante que eu teria que grimpar aqui, vamos ter que grimpar, tá? É o seguinte. Este fenômeno, veja só aqui, esse fenômeno, como já deve saber, quando um eletrão aí então passa de um nível de maior energia para outro nível de menor energia. Atenção, lá na física atômica nós falamos sobre nível de energia. Lá representamos algo parecido com isto aqui. Vamos colocar aqui, não é? Algo parecido com isto aqui. Agora, tínhamos que, cada vez que nós subíamos, a energia, acredito que era mais maior, aqui também a energia era mais menor. Então, quando
quando que? Quando esse fenômeno ocorre, como já deve saber, quando o eletrão passa de um nível de maior energia para outro nível de maior energia. Ou seja, quando passa, por exemplo, o nível de maior energia, que seria para ali, o nível nesse caso aqui está de menor energia. Então, esse fenômeno que ocorre dessa forma aqui, que é nesse caso desintegração gama. Essa parte que eu grimpei é muito importante. Cobra, e atenção, cobra, exame de 12ª classe, possivelmente pode vir cobrar nesse caso no exame de admissão, por aí vai. É muito importante aí, muito mesmo. Falo isso pela experiência própria, meus amigos. Pela experiência própria. Só por ter vos dito isso, mereço like. Agora, vamos representar aqui, por exemplo, a história mesma. Nós ficamos aqui então com A, aqui então Z, e depois esse processo ocorre, aqui ficamos com este negócio aqui, não é? Aqui ficamos com 0, aqui 0, e mais, aqui ficamos com outro A, em que seria A e Z. Mais ou menos assim, então. Foi medida que apenas um fotão, por aí vai. Agora, é mais ou menos isso que nós podemos aí tá representar. Essa aqui então é uma das últimas nossas desintegrações, não é? Do primeiro tipo aí. Agora, veja só. Veja só aqui, veja só aqui. Nós temos aqui o nosso primeiro exercício. Exercício aqui então, dando crédito aqui ao livro Texto Editores, eu tirei de lá. Você também pode baixar o seu livro aí. Se não tem de baixar, vai na plataforma. Sempre digo isso e seja feliz. Plataforma, ela está para isso, não é? Está para isso. Agora, uma das coisas que nós podemos saber, primeiramente, seria o seguinte. O exercício número 2, ele é exercício que eu tirei dos nossos livros, como acabei de dizer. Também pode conter alguns erros. Eu, aquele exercício, vi muitos erros em alguns exercícios. Pode conter muitos erros. Mas vou vos explicar a essência ou o que seria, nesse caso, o do que nós estaremos nesse caso a tratar. Veja só aqui. Nós temos aqui a nossa linha A. Com auxílio de tabela periódica, em que neste vídeo eu tenho tabela periódica que está aberta, aqui no meu navegador, mas eu não irei usar, porque eu não quero mesmo, tá? Porque eu não quero. Não precisamos neste vídeo. Mas você pode baixar então pela internet, eu também baixei a tabela periódica, e tem no seu celular, no seu notebook, e por aí vai. Veja só aqui então, diz o seguinte, com a tabela periódica, completa as seguintes gerações de desintegração radioativa e diga o nome do tipo de desintegração, o nome do tipo de desintegração que ocorre. Ou simplesmente nós temos que ver e completar, depois dizer que então o que aconteceu aqui foi isto, tá? Veja aqui então, vamos à nossa linha A, vamos colocar aqui a nossa linha A. Linha A, temos esse processo aqui, como você deve saber, essa interrogação aqui então poderia ser, por exemplo, A, aqui também tem que ser o Z. Para completar, simplesmente basta fazer aquela nossa relação. Qual relação? Ficamos com 210, deve ser igual ao somatório entre A mais 4. Automaticamente, ali então, o nosso A será igual a 206. Enquanto que o Z, ficamos com 84, deve ser igual a Z mais 2. Automaticamente, então, nosso Z fica em aqui, fica 82. Certo? Certo. Agora, só por análise, porque nós estamos esperando aqui então, nessa expressão, tipo de desintegração, nesse caso aqui então seria o quê? Visto que aqui temos E, será que faz sentido colocarmos aí então? Porque o E pode ser desintegração beta, beta positivo ou beta negativo, que nesse caso beta mais, beta menos. Faz sentido eu colocar aqui então? E não faz sentido, por estar dizendo que então, alguns exercícios daquele livro já está mal formulado. Aqui tem que ser qualquer que seja símbolo aqui então X, em que esse outro símbolo X é símbolo que você tem que consultar na sua tabela periódica, em que é composto aqui por quê? Por 2, 6 e aqui então 82. Consulta esse símbolo aqui na sua tabela periódica. O tipo de desintegração. Desintegração nesse caso aqui está alfa. Vamos colocar aqui então. Quando o tipo é alfa. Uma desintegração alfa. Agora, veja só então para a nossa linha B. Na linha B, teria que colocar aqui. Temos esta parte aqui, interrogação, aqui também outra interrogação, por aí vai. Mas aqui também temos esse símbolo, em que esse símbolo já sabemos o que seria, né? Essa partícula elementar, que seria aqui então 0 e aqui também aí então 0, tá? Agora, nesta parte aqui então seria um elemento qualquer, em que esse elemento eu poderia colocar X. O X ali então é composto por que A e aqui então Z. Atenção! Então, para tal, basta colocar aqui então A, é simples este processo, tá? Será igual a 215 somado com 0, somado com 4 ali. Não é? O número atômico nos reagentes deve ser com o número atômico somatório do número atômico, nesse caso aqui está nos produtos. Aqui também, desculpa, o número de massa, que é a massa atômica,
aqui, é igual a esta parte, mas o número atômico, nesse caso então nos reagentes, deve ser igual, em que aqui ficamos com Z. O Z deve ser igual a 84 mais 2. Em que outras palavras, ficamos com A é igual a, então, a 219. E aqui nós ficamos com o Z, ficamos nesse caso com 80 a, então, e 6. Agora, que tipo que ocorreu aqui? O que não faz sentido seria o seguinte. Seria nesse caso, por exemplo, veja só aqui. Aqui temos o 4, o 4 e 2. 4 e 2 me parece ser aqui então o núcleo de hélio. Não é? Seria nesse caso o núcleo de hélio. O que não faz sentido nessa questão. Nos ocorrer aqui então a desintegração. Apesar que isso pode ser possível. Uma desintegração alfa e desintegração gama. Também pode ocorrer. Pode ocorrer uma única vez, não é? Pode ocorrer. Então, se for nesse caso, ocorre uma desintegração alfa e gama. Isso posso responder isso. Então, ocorre aqui então alfa e gama. Se for nesse caso. É isso que está a dizer o exercício. Não estamos a inventar nada, estamos aqui com os dados. Tá. Veja só aqui então. Veja só então nesse segundo momento. Bem, no exercício de a linha C, o processo mesmo teria que ser mais flexível aqui. Veja só aqui então. Em C, nós podemos colocar aí, veja só. Aqui então em C, nós temos o seguinte caso. Temos que isso for representado, só basta colocar, aqui então tinha que ser o A, e aqui então Z, é só apenas somar. Soma isso. Ficamos com 231. Ao contrário, aqui tem que ser o Z, só pela regra aí, aqui então A. Ficamos com 231, será igual a A mais 0. Quando aqui ficamos com o que? Com Z, é igual a 91 menos 1. Em que na verdade, o nosso A então é igual a 231, esse outro símbolo que nós queremos tratar ali então. O Z será igual ao quê? Aqui ficamos com 91, né? Menos 1. Em que dá então o quê? Então 90. Mais ou menos assim. Que tipo que ocorreu? Que tipo de desintegração? É desintegração beta. Que é isso? Alguma coisa está errada. Aqui, esse aqui seria o beta. Eu copiei da forma como está no livro. Aqui não pode ser beta menos, mas beta mais. E esse aqui, que nós temos aqui, então tem que ser, nesse caso, então o que? Beta menos, não é? Pelo o número atômico e o número de massa, tem que ser beta menos. Ou seja, ocorreu uma desintegração beta, foi medida aqui apenas um único eletrão. Agora, nesse caso, podemos colocar que tipo de desintegração era que então fica o beta menos. Beta menos. Exatamente assim. Agora, em D, temos o seguinte. Aqui nós podemos colocar A, aqui também Z. Ficamos nesse caso aqui então com A igual a A mais, nesse caso 210. Aqui estamos Z é igual a menos 1. Mas o que aqui? O que seria esta parte aqui? Aí não tem como. Então, o que é o seguinte. Consulta a tabela periódica. Isso aqui já vou deixar. Como disse, não quero usar a tabela periódica. O que seria esta parte aqui? Nossa tabela periódica já deve existir essa parte aqui. E retira aí. Depois já pode tentar somar então com o nosso X ali. E assim você resolve a descobrir que tipo de integração. Esta aqui deve ficar então, beta menos. Foi meter aqui então eletrão ali. Beta menos. Mais ou menos assim. Terminamos esta primeira parte e nós podemos continuar aí então com a nossa aula. Veja só aqui então. Temos isso de número 3. A equação para desintegração radioativa de 4 nucleões. Aqui temos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Os aparecem assim, eu não sou culpado. Representados pelas letras A, B, C e D, temos aqui então esses processos. A linha A, veja só que a linha A apresenta as equações com as partículas e medidas em cada desintegração. Ou seja, nós teremos alguma desintegração que seria A, pode ter que ser mais rápido, exercício de repetição. Ficamos nesse caso aqui então com 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, aqui também 90. E depois chegamos nesse caso aqui então com B, que esse B nesse caso é 2, 8 e aqui também 8, 8. Agora temos esse primeiro momento. O segundo momento aqui ficaríamos com o quê? Ficaríamos com B, em que esse B é 2, 2, 8, 2, 2, 8, exatamente. Aqui ficamos com 8, 8. Quando esse processo aqui então passa, aqui então ficamos no C. Aqui no C ficaríamos com 2, 2, 8 também. Uau, aqui está 98. Por outro momento aqui, vamos colocar aqui então o C para D. Não é? Ficamos com 2, 2, 8. Aqui então 89.
E depois passa nesse caso aqui está para D, em que esse D ficamos com 228, aqui está 89. E por sua vez o D com E. Ficamos aqui então com 228, aqui ficamos com 89. Vou colocar aqui então, aí, então 89. E por fim teremos aqui então E, o 228, aqui então 90. Era verificar, se bem que aqui aparece na verdade, dessa forma aqui, se ali também tem os 28, acredito que tem o manual aqui já aberto, só podemos conferir nesse exercício, não é? Vamos sentir aqui à vontade, não é? Isso aí, é isso aí. Então, muito que eu estou a verificar aqui, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não estamos a fazer aqui então grande sacrifício, esse tempo não estaremos lá a tomar uma réu, mas estamos aqui, exatamente, os exercícios estão assim, tá? Mas estamos aqui então a sacrificar nosso tempo por vós. Então, veja só aqui. Para nós completarmos, aqui ficaríamos com x, até que nem precisa, sabe, aqui nem precisa de muito esforço. Uau! Uau! Aqui nem precisa de muito esforço. O que é que nós teremos aí então dessa forma? Veja só aqui. Aqui temos 2, 3, 2. Aqui podemos colocar aqui então x. 2, 3, 3 para aqui então. Quando é que falta? Aqui falta 4, não é? E aqui falta 2. Ou seja, esta parte aqui seria 4, 2. Nesse caso seria hélio. Seria o núcleo de hélio. Então podemos colocar aqui então. Vamos colocar o núcleo de hélio. Só com o oleômetro dá para fazer isso aí. Você pode mostrar então por cálculo, não tem problema. Já te mostrei isso nos cálculos anteriores. Não é necessário fazer nesta parte aqui também. Ficamos aqui então mais. Aqui temos número igual, aqui número igual. Só que temos esta parte aqui ficamos com eletrão. Ficamos com 0 aqui também menos 1. Porque a soma entre este com este aqui dá então o quê? 88. Aqui em cima mantém-se, por isso colocamos 0. Logo, temos aqui então, apresenta as equações medidas em cada desintegração. Nós temos essa equação daqui, apresenta as equações com as partículas medidas em cada desintegração. Então, vamos fazer o processo. Aqui seria alfa, aqui então é beta menos. Aqui seria o que? Vamos colocar, vamos analisar. Aqui então, aqui seria gama, visto que não mudou nada, 0, 0. E aqui seria o que? Mais, aqui seríamos 1, aqui 0. Então, aqui seria desintegração, nesse caso então beta mais. É isso aí somente. Veja aqui então, que letras representam elementos isótopos e isóbaros. Aqui só basta prestar atenção. Já sabemos que são elementos isótopos e que seriam elementos isóbaros. Como essa questão eu resolvi previamente, eu posso deixar aqui talvez alguns elementos, mas você então com mais calma pode fazer essa questão em casa. Explica a parte teórica é suficiente para você resolver essa questão. Não precisa que eu resolva aqui. Veja só aqui então, isótopos são aqueles em que apresentam o mesmo número de número atômico diferente, então, aí massa atômica. Veja só aqui então, para essa questão fica desqualificado este número, não pode ser, fica desqualificado este número também não pode ser. Esta parte aqui então, aqui fica quem? Aqui, não, aqui deve ser, não pode ser, porque deve ser o mesmo número, o número nesse caso aqui então, o número atômico, e por isso é diferente massa atômica. Aqui não é diferente. A definição aqui então não pode ser. Visto que temos aqui este aqui também igual. Aqui está na massa atômica. Então não pode ser dessa forma aqui, tá? Fica desqualificado nesse caso para isótopos. E aqui também, isso aqui também não pode ser isótopo. E nem aqui. Praticamente não tem isótopos aqui. Por incrível que pareça, aqui não tem isótopos. Não tem isótopos. Ou pode ser que isótopo seja este e este. Vamos, só isso. Só poderia ser aquilo que nós temos ali. Ok, podemos colocar, temos isótopos. Isótopos, se bem que letra que representa isótopos, diz aqui, que letras representam elementos isótopos? Então, a linha B. Isótopos são letra A e letra E. Só isso. Agora, para isóbaros, nós podemos colocar aqui então. Isóbaros. Para isóbaros, quais são as letras que representam isóbaros? Analisa comigo. Vamos analisar junto aqui. Tá? Nada de dormir. Só para começar, este com este aqui está desqualificado, visto que temos esta parte aqui não pode ser. C e D está desqualificado. Mas agora, este A com nenhum D, com outro aqui também está qualificado. A não pode fazer combinação com nenhum. Agora o B. O B com este aqui pode fazer combinação. Temos aqui então o B com C, representa, nesse caso, isótopos.
Temos o B com E representa assim. Temos aqui também aqui o B com E, representa. Agora, o C com D, será que representa? Não representa. Desde que temos essa parte aqui igual, não pode. Agora, o D com E, representa? Sim, representa. Também o D e E. Agora, se a questão for quais são as letras que representam, nessa letra, não quer dizer integração, quais são as letras? Está aqui. Que letra representa elementos isótopos? Isóbaros, está aqui. Isóbaros, são essas letras. Isótopos são esses aí. Agora, veja só aqui. Vamos continuar. Temos aí o número 4. Calcula quantas partículas alfa são medidas no total quando o nuclídeo de urânio decai continuamente para outro nuclídeo nesse caso, não é? Ou outro aqui então, o nuclídeo de chumbo. Veja o que aconteceu. Nós temos aqui então urânio, em que esse urânio é 238, decai, depois de decair, chegamos aí então em que no chumbo aqui então é Pb, vamos colocar aqui então Pb, chumbo aqui está 206. Agora, pega a sua tabela que você baixou. Então, se você ainda não baixou a sua tabela aí, este é o momento certo. Pausa o vídeo e baixa aí. O que é que nós teremos aqui no urânio? Aqui então nos falta nesse caso é o número atômico. O número atômico então nós podemos colocar como sendo 92. E aqui então no chumbo também falta-nos número atômico. O chumbo aqui fica 82. Tá? Agora nossa pergunta seria assim. Quantas partículas alfa são medidas? Vamos adicionar aqui então. Quantas partículas alfa são medidas? Para quantas partículas, nós queremos aqui então fazer o quê? X, vamos colocar aqui então X. Quantas X alfas são emitidas? Aqui podemos colocar o 4, aqui está 2. Que nesse caso aqui está aqui a massa atômica e o número atômico. São emitidas nesse processo. Agora, como eu disse, neste vídeo eu não vou me preocupar com os cálculos, que ali que sem calculadora, por aí vai. Eu tenho um calculador aqui, tá? Tenho um calculador aqui. Então, para tal, nós fazemos o seguinte. Veja só aqui. Temos o 238, deve ser igual a, então, a 206, mais o x vezes, quando nós temos alguma coisa que está multiplicando, tem muitos casos que aparece essa situação, leva esse aqui, multiplica pelo o número atômico aqui, desculpa, o número de massa. Ficamos aqui então com x vezes 4, que é o número de massa. Agora, passa esse para lá, vai nesse cá dividindo, ficamos ali com quem? Com x, será igual. Veja só aqui então, teremos 238, ok? Ficamos nesse caso aqui então com 238 menos 206 dividido aqui então por 4, tá? Dividido por 4, para nós encontrarmos aquele x, para saber a quantidade. Atenção aí. Menos 206 que divide por 4. Isso aí dá 8 ali, tá? No x ali então dá 8. Agora, para tal também, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Pelo princípio que nós vimos lá, ficamos com 92, deve ser igual a 82, mas aqui ficamos com x vezes 2. Em que essa parte aqui então, ficamos nosso x, pela parte de baixo, não é? Teremos o que aí? Basta fazer também aí então 92 menos, aí então menos 2, que divide por 2. Embaixo, em cima está 10, que divide então por 2. Essa parte daqui então dá quanto? Dá exatamente a 5. Agora, como que nós podemos proceder nessa situação? Em que nós temos embaixo 5 e em cima 6. Vamos analisar então junto. Atenção! Analisando um pouquinho só, como nós soubemos, naquela parte ali, em que ficamos com 8 em cima e embaixo, então, aí 5, nós podemos prestar muita atenção. Veja só aqui. Veja o seguinte. Quando eu levo, por exemplo, este 8, coloco aqui. Veja só. Vamos experimentar aí. Ficamos com 1, tá? 1. Aqui ficamos com 2, 3, 8. Aqui ficamos com 92. Será igual. Aqui ficamos com chumbo. Não é chumbo. Aqui ficamos com 206. Aqui está 82. Mas, então, vamos colocar aqui então 8 entre parênteses. Alfa
4 sobre aqui então 2. Ou poderia ser 5 ou poderia ser 8, mas primeiramente vamos deixar então com 8. Agora, 8 vezes 4, faça aí na sua casa. Quando eu faço 8 vezes 4, me dá nesse aqui 32. O 32 é mais 206. Mais 206. Mais esta parte aqui. Deve obedecer essa parte daqui, a lei de conservação de carga e massa. Temos aqui então esta parte, ficamos com 238. Ou seja, esta parte aqui vezes o 4, somado na verdade com esta parte aqui, dá 238. Em cima verificou. Vamos embaixo. 8 vezes 2. Vamos colocar aí também 8 vezes 2, tá? Vamos colocar 8 vezes 2. 8 vezes 2 é igual a 16. Não é? O 16 mais 82 é igual a 98. 98 não é a mesma coisa ou não é igual ao que nós temos aqui. Logo, nós devemos retirar ali então. Vamos retirar. Então aqui 92. Ficamos ali então com 6. Ali também ficamos com 6. Mas agora, esses 6 que nós podemos fazer aqui então seria usar uma das estratégias, adicionarmos aqui então qualquer que seja outra partícula elementar, de modo que a gente consiga, na verdade, consiga retirar aquele 6. Um dos candidatos que eu estou a ver será aqui então 0, visto que se aqui então é 0, e aqui então não posso colocar aqui o beta mais, tem que colocar então beta menos. Mas não é só simplesmente isso, temos que multiplicar, atenção, vamos multiplicar com 6, porque 6 vezes 0, aqui em cima nada de alterar o número de massa. Mas quando eu multiplico esses 6 vezes o menos 1, altera aqui embaixo. Porque teremos que somar com esta parte aqui, está reduzindo 6 unidades, assim nós chegaremos a 92, como previsto. Ou seja, em resumo, a nossa resposta seria assim. Teremos 8 nêutrons, mas não só. Também ficamos aqui então com 6, nesse caso então partículas, 8 nêutrons. O que é isso aqui? 8 partículas alfas, 8 partículas alfas. Ficamos também com 6 partículas betas. Não é? Ou simplesmente 6 eletrons. 6 partículas que são nesse caso aqui então. Podemos colocar beta. De parênteses eletrons, tá? Eletrons. Temos aqui então aí 6 eletrons. Mais ou menos como nós podemos fazer. Percebido? Tendo percebido, nós podemos passar um pouquinho só. E assim continuarmos, não é?